E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico e eu tô de óculos escuro porque tá fazendo muito sol aqui dentro do estúdio, então achei que seria apropriado para esse vídeo. E se você gostou do meu óculos, já deixa um like aí para demonstrar isso. Se você não gostou, deixa um like e um comentário falando que você não gostou, porque é importante sempre deixar um like, ajuda o vídeo. E você não daria dislike só porque eu tô de óculos escuro aqui, né? Enfim, chega de enrolação porque hoje eu tenho uma história muito interessante para contar para vocês. Em 2020, um youtuber gringo chamado Alexander Grace fez um experimento bastante simples, mas também muito curioso, contando aí com a ajuda de uma amiga sua. Basicamente, o Alexander pediu para essa sua amiga criar uma conta no Tinder, usando as fotos dele, para ela ter a experiência de como é ser um homem tentando conseguir encontros com garotas nesses aplicativos. E hoje eu trago para vocês o resultado desse experimento. Bom, primeiramente a garota disse que já tinha utilizado o Tinder, ela conseguiu várias curtidas, também conseguiu conversar com vários caras quando ela fez isso, então ela já tinha aí certa familiaridade com a plataforma, só que agora o desafio dela era conseguir marcar ao menos um encontro e, é claro, também tentar acumular o máximo de matches possíveis no período de uma semana utilizando esse perfil fake masculino. E antes de começar esse experimento, o Alexander perguntou para sua amiga qual era a expectativa dela nessa experiência. E aí ela respondeu que, considerando que ela iria utilizar as fotos dele, que ela considera um homem atraente, então seria fácil de dar match com várias mulheres porque isso iria chamar a atenção delas. E foi assim que começou o desafio. Ela criou um perfil com o nome de Alex, um psicólogo que trabalha em Lisboa e que está procurando uma nice lady, uma garota legal com quem ele gostaria de ter um relacionamento onde os dois possam desfrutar juntos dos prazeres da vida. No primeiro dia, ela só conseguiu 5 matches e relatou ter ficado estressada, pois começou a achar que isso seria bem mais difícil do que ela estava imaginando. Na cabeça dela, ela só ia precisar devolver algumas curtidas, mandar umas mensagens, esperar a resposta e então marcar um lugar para se encontrar. Só que não foi nada disso que aconteceu. Dos 5 matches que ela conseguiu no primeiro dia, ela falou que teve uma garota que era realmente muito bonita. E teve uma outra garota que ela disse simplesmente não compreender porque foi que rolou um match, já que, segundo a amiga do Alexander, toda a conversa com essa garota foi pura dor e agonia. Sim, foram exatamente essas palavras que ela utilizou para descrever. Essa menina do Tinder respondia tudo de forma rude, com 2 ou 3 palavras em cada mensagem, e a nossa amiga do experimento disse que não conseguia entender por que a garota agia dessa forma. Mesmo assim, ela chegou a perguntar se a menina estava interessada em sair para um encontro, o que, segundo o Alex Fake, já era muita sorte da menina do Tinder, já que ela estava sendo tão escrota o tempo inteiro e mesmo assim acabou recebendo, né, esse convite. E no fim, a resposta da garota ainda foi: não, mas valeu. No segundo dia de experiência, porém, a nossa Alex Fake já começou a ficar mais tranquila, já que ela conseguiu 28 matches. Porém, ela admitiu que a maioria dessas mulheres não eram bonitas, já que ela não estava sendo nem um pouco seletiva. Ela simplesmente passou o dia arrastando pro lado como um maníaco e dando like para qualquer mulher que aparecesse na tela. Ela reconheceu que talvez isso tenha sido um erro pro experimento e disse que a partir do terceiro dia ela tentaria mudar a abordagem, sendo mais seletiva e tentando pensar mais como um homem pensaria. O objetivo dela então passou a ser conseguir dar match com garotas mais atraentes. E seguindo nessa linha, ela conseguiu dar mais 13 matches no dia 3, mas provavelmente vários ainda eram do atacado de likes que ela deu nos 2 primeiros dias, já que depois de ser mais seletiva, no 4º dia ela conseguiu só um match. E no 5º dia também ela conseguiu só mais um. A essa altura do campeonato ela disse que já não estava mais nem um pouco motivada com o experimento e que também não estava nem um pouco feliz com os resultados. O maior problema, segundo ela, não foi nem a queda absurda no número de matches, mas sim as respostas. Ou melhor, a falta de respostas, porque ela simplesmente não obtinha respostas. E aí ela começou a se perguntar como ela iria conseguir marcar um encontro se as mulheres nem mesmo retornavam as mensagens dela. Para ela, aquilo era muito confuso. Ela ficava tipo: nós já demos match, então por que a gente não tá conversando? Quase nenhuma garota respondia e muitas mensagens que ela recebia de volta eram pedindo follow no Instagram. Ela se mostrou realmente surpresa, porque no seu perfil oficial, né, como uma mulher, isso nunca aconteceu. Sempre que ela dava match com um cara, ele mandava mensagem e respondia. E ela também disse que nunca ouviu uma amiga dela reclamando de homens que não respondiam às mensagens delas no Tinder. Ela já conversou com as suas amigas algumas vezes sobre o aplicativo, mas nunca tinha aparecido essa reclamação. A conclusão dela nesse 5º dia de experimento foi que
a experiência nesse aplicativo como um homem era completamente diferente da experiência que ela sempre teve como uma mulher. Basicamente, ela sentiu que como um homem ela precisava lutar e se esforçar pra caramba pra conseguir algum retorno, enquanto como mulher ela nunca precisou fazer esforço nenhum pra nada. E ela não achava que essa diferença seria tão grande, especialmente porque, como eu trouxe lá no começo, na opinião dela, o Alexander é bonito. E também porque ela colocou ele como um psicólogo, o que ela acredita que é uma coisa que faz dele muito interessante. Outra coisa curiosa é que a partir desse ponto ela começou a se perguntar se era possível alguém ficar deprimido utilizando um aplicativo de relacionamento. Porque ela começou a se sentir muito pra baixo com essa experiência e nem mesmo era ela de verdade sendo rejeitada. Então era só o 5º dia e ela já não aguentava mais fazer aquilo, porque disse que realmente podia causar danos psicológicos e que não parecia algo saudável. A semana terminou e ela foi passar os resultados para o Alexander. Ela começa dizendo que o experimento foi um fracasso totalmente diferente do que ela esperava. A análise dela foi que, em termos de match, até que ela teve algum sucesso, mas que as respostas para as mensagens dela foram um pesadelo. Ela explicou que não tinha como marcar um encontro se as garotas nem mesmo respondiam e que isso aconteceu muito, mas muito mesmo. E aí os dois começaram a ver os chats dela e basicamente foram passando por várias conversas que começavam e terminavam com um "Olá", chegando no máximo até um "Como vai você?", sem nenhuma resposta. E depois ela falou que até nas conversas que ela conseguia desenrolar e que ela estava gostando de conduzir, acabava sendo frustrante porque ela percebia que as garotas não colocavam o menor esforço para manter o assunto. Ela terminou odiando tudo aquilo, odiando a experiência e apenas querendo que o experimento acabasse logo. E depois de passar esse feedback, o Alexander ainda explodiu mais ainda a cabeça da amiga dele, falando que mesmo aquele sucesso inicial que ela teve com os matches foi completamente artificial, pois não passava do algoritmo do Tinder espalhando um perfil recém-criado para o maior número de pessoas, justamente para fazer o usuário novo ficar viciado na plataforma, achando que ele está se saindo bem. Só que depois de um tempo o algoritmo para de fazer isso e aí o número de interações reduz drasticamente para algo mais real e orgânico. E aí a amiga dele respondeu que fazia muito sentido porque no último dia de experimento ela já não conseguiu nenhum match. E nos dias anteriores a isso ela estava conseguindo no máximo um. E então ela concluiu que o Tinder era muito injusto no fim das contas. O Alexander fez uma pergunta muito boa para tentar entender o choque tão grande com a realidade que a amiga dele teve. Ele perguntou se ela imaginava que, sendo uma mulher, seria mais fácil conseguir marcar encontros porque ela saberia exatamente o que as outras mulheres pensam, o que elas gostam de ler e como chamar a atenção delas. Em resumo, ele perguntou se ela imaginou que teria habilidades especiais para fazer as mulheres se sentirem atraídas. E enquanto ele ia desenvolvendo a pergunta, ela ia sinalizando positivamente com a cabeça. Ela confirmou, disse que era exatamente isso que ela estava pensando, que ela achava, que já sabia tudo que as garotas queriam escutar, o que elas buscavam, e que isso deixou ela muito confiante no começo do experimento. Só que no final não deu nada certo e ela acabou ficando muito confusa. Continuou se perguntando por que alguém dá match e depois simplesmente ignora as mensagens. Deu pra perceber como pra ela realmente isso não fez o menor sentido, mesmo esse sendo o comportamento mais repetido por todas as garotas do aplicativo. E em seguida, ela reconheceu que o grande problema é que ela estava com o pensamento de uma mulher. Ela achava que estava conseguindo emular o pensamento masculino e que ela ia conseguir aplicar suas habilidades para levar vantagem. Só que depois ela percebeu que ela estava fazendo um experimento pensando sim como uma mulher. Ela simplesmente imaginou que tudo que acontecia com ela quando ela utilizava o aplicativo como uma mulher, também aconteceria com ele. E que por isso ela teria muitas oportunidades para testar suas habilidades sociais, de interação, as suas skills para conquistar garotas. Só que a dura realidade é que ela nunca tinha essa oportunidade. As garotas não davam abertura para ela tentar colocar isso em prática. Afinal, na maior parte dos casos, como a gente já viu, as mulheres nem mesmo respondiam o que ela falava. No final ela disse que seria legal se outras garotas fizessem esse experimento para sentir um pouco na pele o que elas causam aos homens sem nem perceber, porque mesmo que ela tenha empatia, mesmo que ela consiga entender o que os seus amigos passam, ainda assim
É diferente realmente viver aquilo. É interessante, né, como todas as vezes que esses experimentos acontecem, uma garota tentando se passar por um homem ou vivendo na pele essa parte, né, esse lado da relação, o resultado é sempre o mesmo, como foi o caso da Nora Vincent, como foi o caso daquela outra youtuber que eu trouxe aqui também contando, né, como ela começou a sair com garotas e começou a entender também boa parte das reclamações dos seus amigos homens. E aqui mais uma vez a gente tem um experimento parecido chegando no mesmo lugar. A amiga do Alexander falou que todos esses vácuos acumulados realmente fazem mal para o psicológico e que talvez se as mulheres tivessem essa experiência, elas não fizessem isso com tanta frequência, por entender que aquilo faz mal para quem está do outro lado. Mas sabem o mais bizarro de toda essa história? No fim das contas, apesar de toda a frustração, ela conseguiu marcar 7 encontros em uma semana. O que o próprio Alexander diz ter sido muito mais do que ele estava imaginando. Mas o tamanho da frustração da amiga dele já deixava muito evidente a diferença de expectativa de cada sexo no mercado dos relacionamentos. O que para ela foi um fracasso total, um desespero, uma experiência aterrorizante, para um homem teria sido praticamente um sucesso inimaginável. Esses encontros que ela conseguiu marcar foram nas poucas conversas que ela conseguiu dar alguma continuidade no começo, em que ela foi bufada pelo algoritmo do Tinder e que ela saiu dando like em todas as mulheres sem nenhuma seletividade. Então, assim, sem querer, ela acabou abusando do algoritmo da plataforma. Mas, mesmo considerando isso, ela acabou superando as expectativas. Esse experimento também explica de uma forma muito prática o motivo da sociedade não julgar da mesma forma os homens que ficam com várias garotas e as garotas que ficam com vários homens. Quer dizer, pelo menos quando as coisas ainda eram assim, já que o feminismo de fato conseguiu diminuir bastante esse julgamento sobre as mulheres que ficam com muitos caras. Esse pensamento ainda existe, mas ele não é tão forte quanto já foi. Mas a questão óbvia que leva a sociedade a olhar diferente para a situação dos homens e das mulheres sempre foi justamente o nível totalmente diferente de dificuldade que cada sexo tem para conseguir um encontro. Como a própria garota do experimento disse, enquanto homem, ela sentiu que ela precisava se esforçar pra caramba para ter o mínimo de reciprocidade, enquanto como mulher ela nunca precisou fazer o mínimo esforço e ainda assim ela conseguia quantos encontros ela quisesse nesses aplicativos. Então, generalizando, as mulheres não precisam lidar diariamente com inúmeras rejeições até conseguir um pouco de atenção do sexo oposto. Assim como elas também não precisam se esforçar para conduzir toda a conversa até o ponto em que a outra pessoa se coloque disposta a marcar um encontro, a dar uma chance para alguma coisa acontecer. E ainda que algumas garotas sintam que também são muito rejeitadas e que possuem muita dificuldade em conseguir homens, eu tenho muita convicção de que a rejeição delas ainda é significativamente menor do que a de qualquer homem médio. Então, a verdade inconveniente aqui é que se você acha injusta a forma como a sociedade trata diferente os homens e as mulheres, talvez seja ainda mais injusto selecionar apenas alguns pontos específicos para tratá-los igualmente, enquanto se ignora todo o contexto desigual que leva até essa desigualdade específica. Toda a dinâmica de relacionamento entre homens e mulheres é diferente, do começo até o fim. Ignorar o começo, ignorar todo o desenvolvimento, ignorar toda a rejeição que um lado sofre, bem como ignorar todas as facilitações que o outro lado tem, para focar só no final e tentar equalizar só esse ponto específico, não é realmente buscar igualdade. Mas é basicamente assim que o feminismo opera em todas as suas pautas, né? Elas ignoram o recorte social dos moradores de rua, por exemplo, que são 80% homens, para focar só no recorte social dos CEOs de empresas, que também são majoritariamente homens. Ou seja, a busca pela igualdade está só nos pontos de favorecimento. Todo o resto do caminho onde a desigualdade afeta muito o homem é jogada para baixo do tapete, varrida para baixo do tapete. O que no fim das contas faz com que o cenário que já era injusto fique mais injusto ainda. Nos comentários do vídeo do experimento também tiveram vários relatos pessoais de homens e mulheres sobre as suas experiências com esses aplicativos de relacionamento. Tiveram vários homens dizendo que a decepção dela em conseguir apenas 5 matches em um dia era impressionante, já que eles conseguiam tipo uns 2 por mês. Outros caras disseram que com o tempo eles acabavam dando like para todas as garotas que apareciam, já que no fim das contas a maioria não responderia de volta nem com like nem com mensagem. Alguns até riram e brincaram, né, de quando ela falou: pense como um homem, seja seletiva, selecione apenas as mais bonitas.
por ela não fazer a mínima ideia de quão difícil é para um homem conseguir a atenção feminina. Tiveram alguns mais experientes falando que ela já falhou no momento em que começou a conversa com um "Olá, como vai você?". Enquanto algumas mulheres nos comentários relatavam que sempre que elas davam um like, já aparecia um match na tela. O que faz sentido, já que os homens acabam ficando desesperados e dando like para quase todas as garotas do aplicativo. E essa não é apenas a percepção das pessoas que comentaram no vídeo. Existem estatísticas fornecidas pelos próprios aplicativos de relacionamento que indicam que garotas costumam rejeitar mais de 85% dos homens que aparecem nas suas telas. Segundo um desses levantamentos, 80% dos homens no aplicativo possuem 0,87% de chance de dar match com alguém, ou seja, eles recebem em média um like a cada 115 pessoas que foram curtidas por eles. E aí você pode imaginar que os outros 20% ficam com todas as garotas. Mas na verdade, esses possuem só 20% de chance de ter um like retribuído. Basicamente, todas as garotas do Tinder possuem mais chance de receber like do que os 20% dos homens mais destacados do aplicativo. Só para melhorar a visualização de vocês do quão absurdo isso é, a Susan Boyle no Tinder tem mais chance de receber like e match do que o Brad Pitt. Um estudo transformou o número de likes que um perfil recebe na plataforma em atratividade, e a discrepância entre homens e mulheres é simplesmente ridícula. Ou quase todas as garotas do Tinder são atraentes, ou quase todos os caras são horríveis, ou então isso é apenas um reflexo da diferença natural de abordagem de homens e mulheres em um date, em um encontro, em uma conversa para iniciar um relacionamento. Basicamente, o Tinder escancarou, através de estatísticas, a diferença abissal que existe no universo dos relacionamentos entre o comportamento de homens e mulheres. Agora que você viu esses números bizarros, eu reitero: ignorar tudo isso para tentar equalizar apenas o resultado final é simplesmente o padrão do pensamento esquerdista, para ir além do feminismo, Porque o pensamento esquerdista busca sempre a igualdade de resultados ao invés da igualdade de oportunidades. Para encerrar, um dos comentários mais curtidos no vídeo dizia: "As mulheres não se importam com a corrida, já que elas podem simplesmente esperar na chegada e escolher os vencedores." E o mais curtido de todos dizia: "Encontros para garotas são como um passeio no shopping. Encontros para garotos são como uma entrevista de emprego." E aí, depois de todas essas informações, você acha que essas afirmações fazem sentido? Diga aí nos comentários, não esquece de deixar o seu like, de curtir, compartilhar, passe esse vídeo adiante, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Se puder financiar o meu trabalho, ajuda aí fazendo uma doação no Pix, se torna membro, ou pode me ajudar também através do Apoia-se, o link tá ali embaixo na descrição. Toda ajuda é super bem-vinda, eu preciso muito para poder continuar produzindo conteúdo para vocês. No mais, muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final do vídeo. Agora eu vou indo, vou até mais. Fui!